Diferenças entre o wetsuit de entrada e o wetsuits premium. Vantagens e desvantagens de comprar um modelo ou outro. 5 mm, 5.1.2 mm, 3.2 mm, 2 mm. Como é que é isso aí? Speed Flow, Aquaflow, SCS, laminado. Você já ouviu, já deve ter visto alguma dessas expressões nos sites, aí nas descrições do wetsuit. Mas o que cada coisa dessa significa? O que um wetsuit premium pode te dar de vantagem? O que um wetsuit de entrada tem de vantagem? E tem, tá? E como escolher, né? Como entender um pouquinho isso aí? É sobre isso que a gente fala no vídeo de hoje. Pessoal, já queria dizer para vocês que aqui na descrição do vídeo tem os links, caso você queira ver sobre os produtos que a gente está falando aqui no vídeo hoje. Tem também um cupom de desconto, tá? E a equipe da Outside está lá preparada para atender você, ajudar você a escolher o melhor modelo para o seu momento, para o seu bolso, tá? Entendendo a sua realidade. A gente trabalha com wetsuits desde o mais básico de entrada até o mais avançado. Mas vamos ao vídeo. Então, os wetsuits de entrada, normalmente você vai ver aquela descrição lá, 3.2 mm, tá? E o que é isso? Quando fala 3.2, a gente está se referindo à espessura do neoprene que está sendo usado. Mas também tem a ver com a construção, de como que esse traje é construído. Os 3 mm normalmente é usado no tórax, nas costas, nas pernas, e o 2 mm normalmente essas construções desses wetsuits mais básicos eles vão usar nas mangas, tá? Para dar um pouco mais de flexibilidade, você ter uma manga um pouco mais fina, tá? Não ter o neoprene 3 mm é mais espesso e acaba prendendo um pouco mais a natação. Então os wetsuits de entrada, além daquilo que a gente já falou em outros vídeos, né? O wetsuit de natação é smooth skin, é pele lisa, é aquele aspecto emborrachado. E aí você já tem o wetsuit básico de entrada, 3.2 mm, normalmente a configuração é essa, ou quando é cavado é 3 mm, às vezes coloca 2 mm na ponta das pernas, por causa da pernada. Então esse 2 mm é feito para você ter um pouco mais de flexibilidade. E a construção desses wetsuits normalmente é bem básica, né? 2 mm na manga, o recorte, quando eu falo em construção, né? Eu falo recorte das partes desses wetsuits. Então o cara joga 2 mm nas mangas, às vezes na axila aqui você vai notar um neoprene de surf, né? Que é aquele mais áspero, por causa da braçada, essa região desgasta muito, então no wetsuit basicão o cara joga um neoprene de surf ali, que é mais resistente para não rasgar, e aí você tem a construção de um wetsuit básico. Normalmente esses wetsuits básicos, em termos de aquecimento, se você tem aí o smooth skin, a pele lisa, esse material emborrachado, em termos de aquecimento, já é muito bom, tá? Se você está buscando só aquecimento, não está preocupado em competir, não está preocupado tanto em conforto, em braçada livre, movimentação, já pode pegar lá o basicão e já vai te atender muitas vezes aí nessa questão da temperatura, tá certo? Mas daí você já é um cara que quer competir, você já é um cara que está querendo ganhar prova, você já é um cara que quer conforto, você já é um cara que nada muito, precisa de braçadas mais livres, de movimentação mais solta. E aí você já começa a pensar que você realmente vai precisar investir mais para ter um wetsuit mais solto, para ter um wetsuit que possa te ajudar em termos de performance, para ter um wetsuit que vai te alinhar na superfície da água, para ter um wetsuit que vai ajudar a tua movimentação, o teu equilíbrio na água. Isso faz uma diferença muito grande realmente, principalmente em águas abertas, né? Se você vai nadar numa lagoa, em que a gente sabe que a densidade da água é diferente, você tende a afundar muito a parte, principalmente inferior do corpo. Então quando você já vai para um wetsuit mais sofisticado, ele já vai ter uma preocupação de trabalhar todo esse equilíbrio do nadador na água. Ele vai ter uma preocupação de ter uma camada
que a gente fala às vezes que é o SS, um chama de Aquaflor, às vezes cada marca dá um nome, mas normalmente é um laminado que é passado sobre a superfície da borracha para deixá-la mais lisa, porque apesar do básico já ter uma superfície mais lisa, a gente chama de smooth skin, nem sempre aqueles wetsuits básicos de entrada realmente são muito lisos. Apesar de ser a borracha crua, às vezes você passa a mão, percebe que ela ainda é um pouco áspera. Não como o de surf, mas sim, ainda um pouco áspera. Você que está procurando um neoprene, um wetsuit já mais avançado, você vai ver lá que eles levam algum tipo de cobertura na superfície para deixá-lo mais veloz, tá? Você vai observar uma coisa que é bastante importante, que nos wetsuits mais avançados, a parte inferior, a parte de coxa, quadril, perna, às vezes abdômen, tem uma espessura de neoprene maior, por isso você vê lá 5.2.1, 4.2.3. Normalmente essa espessura maior é usada nos quadris e às vezes até um pouco aqui no abdômen, no tronco, para deixar você, principalmente o quadril, que costuma afundar, para deixar você mais alinhado e assim sobrar energia, tá? Para você nadar com mais velocidade. A gente sabe que o nadador perde uma boa parte da energia dele para se manter na superfície da água. Uma parte do nado, dessa energia, gasta para isso. Principalmente o nadador, o cara que não é tão bom na natação, costuma afundar muito o quadril. E ele precisa fazer muito esforço para se manter reto e para poder ganhar velocidade. Você com um wetsuit que já trabalha, já tem uma construção melhor, ele já faz esse equilíbrio, já te coloca mais alinhado na água, para que você então tenha mais energia para gastar com a natação, com a velocidade, com a braçada. E aí cada marca vai trabalhar uns 4 milímetros, uns 5. Outros já estão mais aperfeiçoados, como é o caso da Zone 3, que já tem um material chamado Aerodome, que é um neoprene injetado. O neoprene ele já tem micro bolhas de ar, mas no caso do Aerodome, ele é um neoprene ainda mais injetado. Eu vou colocar uma imagem aí, dá para você perceber aí no vídeo as bolinhas no neoprene, tá? Então ele é injetado de ar para te deixar ainda mais, com mais flutuação ainda nessa região, e você então tem um wetsuit realmente voltado para você ter total performance, você ter sobrar muita energia para você então usar na velocidade. Então isso é uma das coisas. A outra é a construção do tórax, né? Um neoprene mais avançado, ele começa a ter várias divisões. Ele combina neoprene 1 milímetro ou 1,5 milímetros nos ombros. Quando ele é mais avançado, ele vai com esse neoprene mais fino até a parte do tórax. Ele vai dividindo, tá? Se você observe aí na divisão, olha nessa imagem aí, um Aspire, um wetsuit Aspire, como ele tem partes divididas, cada parte usando uma espessura de neoprene. Normalmente aqui embaixo dos ombros, de braço, ele usa 1 milímetro, 1,5 milímetros, e vai combinando essas espessuras para deixar totalmente livre o teu tórax, o teu braço, para você estar totalmente solto. Muitas vezes usam um neoprene mais espesso na região do tronco, para quando você estiver nadando, esse neoprene mais espesso te dá mais flutuação e servir como uma barra de rolagem. Então realmente tem muitas diferenças desses wetsuits mais avançados. É por isso que você vê essas configurações 5 milímetros, mas não é o wetsuit todo 5 milímetros, senão você ia estar numa armadura. O wetsuit 5 milímetros a gente usa para mergulho de cilindro, que o cara quase não movimenta, ele fica lá embaixo da água só batendo a perninha devagar. O nadador ele precisa de total liberdade de movimento. E os wetsuits mais avançados, além da construção, usarão materiais como SCS, como o neoprene Yamamoto, que é uma marca de neoprene, uma das melhores do mundo, a melhor talvez do mundo para esse tipo de produto. Existem diferentes tipos de neoprene Yamamoto, existe Yamamoto 39, Yamamoto 40, e essas marcas, né, esses wetsuits mais avançados, eles vão combinando esses materiais para obter o máximo de desempenho, o máximo de elasticidade, na braçada. Quem nada com wetsuit premium realmente bem feito não tem qualquer prejuízo na movimentação, ao contrário, os wetsuits vão te dar performance, eles vão equilibrar o seu corpo na água, eles vão ajudar na rotação da pernada, eles vão ajudar muito
a natação, tá? Então se você não é um exímio nadador, ele vai te ajudar muito. Se você é, ele vai aumentar ainda a tua performance. Realmente faz diferença. Obviamente que isso está ligado também ao tipo de nadador. Um nadador iniciante não vai se beneficiar tanto de um wetsuit premium como um nadador já avançado, mas sim também se beneficia na medida em que ele ajuda a equilibrar o teu corpo na água. Agora existe sim, e aí é um ponto que pouca gente, com certeza, dificilmente um vendedor vai te falar isso, existem vantagens e desvantagens no wetsuit premium. Existem desvantagens também, né? A gente está falando aqui das vantagens, mas qual é a desvantagem? Quando você começa a colocar muitos pedaços, né? Você olha a construção do wetsuit, você abre o teu wetsuit premium, né? Você vira ele ao avesso e você vai ver que ele tem várias emendas, enquanto que um wetsuit básico ele tem poucas emendas, porque a construção dele é muito simples. O wetsuit mais avançado, ele também tende a dar problema, ter mais possibilidade de problema, né? O rompimento dessas estruturas, né? O rompimento dessas costuras, né? Normalmente isso é coberto quando você tem aí, compra no Brasil, né? Você está comprando aí de alguma marca boa, ela vai te dar uma garantia. Você tem também outros problemas, como por o neoprene ser muito fino no ombro, né? Nessas partes que precisa de mais movimentação, há a possibilidade de você acabar dando uma unhada e rasgar com mais facilidade do que um wetsuit básico, que é mais grosso. Então o wetsuit premium, ele tende a ter um desgaste mais rápido do que o wetsuit básico. Se você olhar um wetsuit básico, o teu basicão aí no armário, você vai ver que embaixo aqui da axila ele usa o neoprene de roupa de natação, de surf, é um neoprene áspero. Para quê? Para não dar desgaste. O wetsuit premium, as marcas importadas não fazem isso, porque elas querem o máximo de desempenho e isso pode prender a movimentação e também reter água. Então ele não vai fazer isso. Então é possível que haja algum problema depois que você nadar muito nessa região. Então o wetsuit premium, ele é mais frágil, tá? E nem sempre unhada, por exemplo, vai estar coberto por garantia. E o wetsuit básico, normalmente ele vai estar mais resistente porque ele é mais grosso, ele é mais espesso. Então, pessoal, são essas aí as principais diferenças, tá? Eu coloquei só algumas coisas aí, né? Se a gente partir para investigar, para estudar um pouco mais o wetsuit premium, cada modelo trazendo aí uma evolução da construção, tem bastante coisa para falar, mas a gente deixa para um próximo vídeo. Pedir a vocês aí para dar o like se esse vídeo te ajudou em alguma coisa e lembrar que os nossos contatos estão aqui embaixo. Obrigado e até o próximo.